integrantes. Às 14 horas, aqui mesmo, no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright. Esta audiência tem por objetivo discutir a medida provisória número 252, de 16 de março de 2022, que institui o programa SC Mais Moradia. O cerimonial convida inicialmente para compor o dispositivo de autoridades a excelentíssima senhora membro da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Marlene Fengler. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, Paulo Eli. Excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Social do Estado de Santa Catarina, João Batista Costa. A excelentíssima senhora prefeita do município de Palmeira, Fernanda de Souza Córdova. Senhor diretor de Habitação e Regularização Fundiária, Leonardo Martins Machado. E convidamos também para compor o dispositivo de autoridades a senhora diretora executiva da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, Cici Blind. O cerimonial registra e agradece também a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor prefeito do município de Modelo, Dirceu Silveira. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Frei Rogério, Jair da Silva Ribeiro. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Painel, Antônio Marcos Cavalheiro Flores. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Bom Retiro, Albino Gonçalves Padilha. A excelentíssima senhora prefeita do município de Campo Belo do Sul, Claudiane Varela Pucci. Senhor Marcelo Streit, secretário municipal de Habitação e Promoção Social, neste ato representando o prefeito do municipal de Rio Negrinho, Caio César Tremel. Registramos e agradecemos também a presença do excelentíssimo senhor secretário executivo da Associação dos Municípios da Região Serrana, a AMURES, Walter Manfroy. Excelentíssimo senhor secretário de Assistência Social e Habitação do município de Bom Retiro, Fernando Borges Silveira. A excelentíssima senhora prefeita do município de Urubici, Marisa Costa. E registramos e agradecemos também a presença do senhor secretário executivo da Associação dos Municípios de Foz do Rio Itajaí, Ademar Borges. O cerimonial convida a excelentíssima senhora membro da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Marlene Fengler, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui, participam dessa audiência pública nessa tarde de segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar e agradecer a presença do secretário de Estado, Paulo Eli, que se dispôs e pela sua pronta confirmação para participar dessa importante audiência pública. Também representando a Secretaria de Habitação, de Estado de Desenvolvimento Social, o secretário João Batista Costa, o diretor de Habitação e Regularização Fundiária, Leonardo Martins Machado. Quero agradecer também aqui a presença da prefeita de Palmeira, a Fernanda, que foi quem na verdade, nos fez a solicitação dessa audiência pública, né, para discutir algumas questões do programa, e especialmente da MP. Também agradecer a Cici, onde é que está a Cici? A Cici também representando a FECAM, e a todos os prefeitos, secretários, vereadores e presidentes de associações de municípios que nos acompanham, que estão aqui hoje, em nome do nosso prefeito de Modelo. Agradeço, Dirceu, agradeço a presença dos prefeitos e a todos que nos acompanham também aqui pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu agradeço também aqui
mais uma vez, a presença do secretário de Estado, extremamente importante, por nos atender aí para participar dessa audiência pública. O objetivo, na verdade, dessa audiência pública é debater a MP 252, que institui o programa SC Mais Moradia, que está a cargo aí da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Essa MP já foi, aqui nessa casa, já foi analisada pela CCJ e tem validade até dia 16 de julho, prazo final para votarmos o texto em plenário e garantirmos que ela continue tendo validade. A questão é que algumas exigências estabelecidas nessa MP, secretário, segundo a AMURES e as demais associações de municípios, podem dificultar o acesso dos municípios aos recursos do programa. E, como integrante da Comissão de Finanças, coube a mim analisar o texto e apresentar à comissão um relatório sobre essa medida. E é justamente para elaborar esse relatório que eu solicitei essa audiência pública para buscar, junto a vocês, subsídios para que possam embasar eventuais alterações que facilitem o acesso por parte das prefeituras aos recursos do SC Mais Moradia. Inicialmente, eu quero ressaltar, secretário, a importância dessa iniciativa do Executivo. Apesar de Santa Catarina ser considerado um estado rico e desenvolvido, nós temos consciência de que há muitas pessoas que ainda vivem na pobreza ou na extrema pobreza no nosso estado. A própria MP do governo, ela considera que o atual déficit habitacional de Santa Catarina atinge 206 mil, em torno de 206 mil famílias, e destas, 53.549 vivem em áreas de risco. Com esse programa, o governo do estado pretende minimizar esse déficit por meio do repasse de recursos às prefeituras para a construção de unidades habitacionais para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza ou de pobreza, que, pelos critérios do governo federal, são famílias com renda per capita mensal de até R$ 89,00, ou então entre R$ 90 e R$ 178,00. A intenção é que esse déficit possa ser suprido com a execução do programa previsto na MP, que prevê o repasse de até R$ 70 mil para a construção de cada unidade habitacional e a essas famílias vulneráveis. O programa também prevê o benefício em substituição de imóveis destruídos ou interditados definitivamente em razão de eventos climáticos e ainda para imóveis em áreas de risco. Aos municípios caberá a responsabilidade da execução dessa política pública. Esse é um breve resumo do que estabelece a MP. Ciente do teor, a AMURES, aqui representada por sua presidente, a prefeita Fernanda de Souza Córdova, no município de Palmeiras, solicitou a essa comissão alterações no projeto original, através de emendas, para tornar possível a adesão e execução do programa. De acordo com a AMURES, são necessárias algumas adequações em relação a exigências estabelecidas na MP. Aqui eu vou destacar algumas, por considerá-las as mais abrangentes, e que, de certa forma, representam também a realidade dos 61 municípios identificados pelo governo do estado e que poderão participar desse programa, do programa Mais Moradia. Uma das exigências da MP é relacionada à infraestrutura básica, onde será construída a unidade habitacional. Pelo texto, a infraestrutura básica deve estar pronta ou concluída até a inauguração das casas, com ligações domiciliares de água e energia elétrica, solução de esgotamento sanitário, planejamento e execução de projetos de drenagem pluvial, vias de acesso pavimentadas, iluminação pública e outras exigências. Especialmente nesse trecho, a AMURES considera que reside a controvérsia e a não possibilidade dos municípios e cidadãos aderirem ao programa, visto que, na maioria dos municípios dessa região, até por serem municípios pequenos e com infraestrutura deficiente em alguns aspectos, a exigência desses itens, no inciso destacado no texto original, se transforma em vedação aos interessados. Por esse motivo, sugerem que o texto permaneça apenas com as palavras infraestrutura básica. Quero ressaltar aqui que uma pesquisa em 2019 mostrava, de acordo com o painel do saneamento do Instituto Trata Brasil, que apenas 25,3% dos catarinenses têm acesso à coleta de esgoto e que a porcentagem de coleta de esgoto no estado é menor do que a média, inclusive, da região sul, de 46,3%. Isso significa que mais de 5,3 milhões de catarinenses ainda não possuem coleta e tratamento de esgoto. E a maioria dessa população reside nos municípios com baixo IDH, justamente público-alvo dessa MP. A outra exigência
apontada pela AMURES como um possível obstáculo à execução do programa é o prazo de conclusão da obra e entrega das chaves de até 180 dias, ou seja, 6 meses. A AMURES sugere a retirada desse inciso, que está previsto no artigo 4º. Outra sugestão é incluir a palavra doação no artigo 1º para possibilitar que cidadãos que possuam o terreno também possam ser contemplados no programa, além de atender parcela significativa da população que, até por questões culturais, não deseja estar inserida na modalidade de concessão de uso, preferindo, por óbvio, serem proprietários do imóvel. Eu fiz menção a essas 3 alterações sugeridas pela AMURES, entre várias outras que me foram encaminhadas. Eu acredito que, durante essa audiência, possamos buscar um entendimento sobre quais artigos e incisos devem ser ou podem ser alterados para que o maior número de prefeituras consiga aderir e executar o programa Mais Moradia. Eu acredito que a intenção do Governo do Estado de buscar parceiros para reduzir o déficit habitacional de Santa Catarina seja compartilhado com todos aqui nessa reunião. O que queremos e buscamos é tornar realidade uma política pública que vai beneficiar milhares de catarinenses. Nossa intenção com essa audiência pública é ouvir as partes, tanto quem propõe a MP, quanto quem deverá executá-la, e buscar o que é possível e o que é melhor para todos. Eu sugiro aqui, e quero aí a anuência de vocês, que a gente possa, não sei, Fernanda, como propositora, eu gostaria de saber se você gostaria de se pronunciar antes, ou se o secretário Paulo ele fala um pouco sobre o projeto, o programa, aliás, o AMP, e aí depois você se manifesta, ou tanto faz? Então, como propositora, acho que a Fernanda fala, e depois a gente passa para o Estado, passa para os representantes do Estado, depois passamos para a FECAM, e depois abrimos para inscrição para quem quiser participar. Pode ser 5 minutos cada um? Então, vou passar a palavra para a Fernanda. Só apertar. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a deputada Marlene, também cumprimentar o secretário Paulo Eli, em seu nome, cumprimentar a todos que já foram citados aqui na mesa, cumprimentar os prefeitos e prefeitas e vice-prefeitos e secretários que estão aqui presentes, né, nessa audiência. Gostaria, sim, de deixar bem claro a importância desse programa para a nossa região. Né? De forma alguma, a gente acha o programa, nessas 15 casas que estão indo para cada município com o IDH baixo, a gente acha de extrema importância e só gostaríamos mesmo que tivesse algumas alterações, porque nós, os 18 prefeitos, estou aqui representando a AMURES, né, os 18 prefeitos da região, e realmente a gente, abrindo essa medida provisória, a gente entendeu que não vamos conseguir atender o que está pedindo nesta MP. E aí, por isso, do pedido, né, deputada Marlene, gostaria também de agradecer o deputado Marcos Vieira, não sei se ele está aqui, mas ele já passou por aqui, acho que foi ele que intermediou junto com a deputada. Gostaria de agradecer, né, por essa força que nos deu e a senhora ter aceitado a nos ajudar com essa questão. Eu acredito que deve ser de todos os municípios, porque a questão mais importante que nós debatemos e conversamos é a questão da infraestrutura. Porque hoje nossos municípios da região serrana, no caso AMURES, a maioria são municípios pequenos, e a gente, muitas vezes, nem no centro da cidade a gente ainda não tem a infraestrutura completa, né, de asfalto, calçada. Então, isso fica muito difícil. E isso vai exigir um recurso alto, né, na questão dos municípios. Nós, como somos municípios pequenos, a gente não vai ter esse valor para investir em infraestrutura. Né? No caso, por isso, o pedido que seja a infraestrutura básica, né, de um loteamento. Eu acredito que isso será muito importante para a gente conseguir aderir e realizar esse programa. Essa é uma das partes mais importantes. A outra questão é a questão da cedência, que isso diz ali na MP que a casa será da prefeitura, do município, e não, a gente não vai conseguir doar para as pessoas, né, que vão morar na casa. Aí, aquela dificuldade. A gente já teve exemplos em outros municípios vizinhos que foi feito dessa forma, e hoje as pessoas vão lá, estragam uma fechadura, vão lá e quebram um vidro, e as pessoas vão para a prefeitura, que elas não vão arrumar,
que a prefeitura tem que assumir toda a despesa. E isso vai ser uma questão muito complicada para nós, porque a gente sabe que não vai ser fácil, né? Para manter, aí a prefeitura vai ter que estar mantendo diariamente cada coisa que estragar, não sei. Então, isso a gente gostaria que fosse feita uma doação. Claro que a doação, mas com alguns critérios, que a pessoa não vai poder vender, aquelas questões que a gente sabe que pode ser feita. A outra questão também de não ser, porque alguns prefeitos têm um terreno em 2 locais, 2 pontos, um bairro tal, outro no bairro, né, em dois locais. Então, assim, que a prefeitura não precise fazer as 15 casas num local só, num loteamento só, que consiga, aonde a prefeitura tem o terreno, ela consiga construir separadamente, né? Pode ser 10 num lugar, 5 no outro, ou essa questão também é importante, essa flexibilidade para as prefeituras, que aí os prefeitos conseguem construir mais de forma mais fácil. A outra questão que nós estávamos debatendo, eu acho que as mais importantes mesmo, a vertical ou horizontal, porque tem alguns prefeitos que têm o terreno muito pequeno, mas que conseguem fazer um prédiozinho, né, de 3 andares, que eu acho que é o que é permitido. Então, assim, ter essa flexibilidade. Isso a gente conversou e achou que seria as questões que a gente poderia mudar, flexibilizar, para que a gente consiga aderir a esse programa, né, tão importante para a nossa região. O prazo também, isso mesmo, o prazo que eu também estava esquecendo, de 180 dias, que, devido à burocracia, sempre não acontece, né, às vezes, no tempo que a gente espera. Então, que tenham um prazo um pouco maior para a gente conseguir executar. Eu acho que, da minha parte, era isso. Se meus colegas quiserem contribuir com alguma coisa, meus colegas prefeitos lá da associação, a gente agradece. Cumprimentando aqui o prefeito de Ponte Alta do Norte, Ari Alves Vollinger. Como é que é? Vollinger. Seja muito bem-vindo também. Eu acho que já colocamos, já passo a palavra ao secretário da Fazenda, que foi quem, né, foi o pai da criança, e nós conversávamos aqui antes, e ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante, prefeito, e a todos que participam. É um projeto que está em construção. Então, a participação, a opinião, as sugestões, né, de todos elas são bem-vindas, e, obviamente, aquilo que é possível melhorar, né, não tenho dúvida de que o governo do Estado vai ter a maior boa vontade em implementar. Então, já passo a palavra ao secretário para que ele possa, talvez, explicar um pouquinho, né, o projeto como um todo, o programa como um todo, e tirar essas dúvidas, que são as dúvidas da grande maioria dos municípios. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, senhora deputada, senhores prefeitos. Dos 4 quesitos que você falou, 2 não têm regras. Na realidade, é a critério do município, muitas coisas. Então, deixa eu explicar um pouquinho como é que nós construímos esse projeto. Eu sou o liquidante da Coab. Não consigo liquidar a empresa, extinguir a empresa, porque ela tem financiamentos de longo prazo para pessoas que não pagam boleto. Então, e há muitos anos o Estado não consegue fazer um programa habitacional porque a inadimplência da Coab ela é mais de 90%. Então, nós gastávamos em torno de 10 milhões por ano só para manter a estrutura da Coab, uma estrutura que não funciona. Então, para não repetir o erro da Coab, e como nós tínhamos uma demanda da Secretaria da Assistência Social e da Secretaria de Defesa Civil em relação a pessoas que literalmente moram na rua, casa sem banheiro, moram em terrenos invadidos, terrenos de terceiros, embaixo de ponte, ao redor das nossas rodovias. O cadastro da Secretaria da Assistência Social dá em torno de 7 mil e poucas famílias, e em torno de 1.000 famílias na Defesa Civil. São pessoas que o rio levou tudo, né? Então, pela ocupação histórica do território catarinense, nós nos estabelecemos na beirada dos rios
E como as enchentes são recorrentes, o rio leva a casa, a gente reconstrói no mesmo local, o rio leva a casa, nós reconstruímos no mesmo local, então isso é uma questão cultural nossa, no mundo inteiro também é assim. Então nós nos reunimos com a Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil e Fazenda, nós construímos esse modelo. O que é o modelo? O cadastro da Assistência Social e Defesa Civil, nós temos 8.000 famílias para atender. Esse final de semana eu fui a Bom Jardim, eu visitei lá, o Pedro Osteto me mostrou 4 famílias que moram numa área invadida no sistema de tratamento de esgoto da Casan, lá de Bom Jardim da Serra. São 4 famílias que moram em uma situação vulnerável, assim, assustadora. Essas 4 famílias já foram selecionadas para as 15 casas que nós vamos fazer aqui. 4 dessas famílias já vão se mudar para lá. Então, nós começamos a construir as regras, os nossos jurídicos começaram a trabalhar e nós achamos essa solução da MP, que é um programa em construção. Parceria Estado-Município. Não dá para fazer para essas 8.000 famílias um programa com boleto. Não adianta fazer uma casa, fazer um financiamento, ela não vai pagar. A condição de vulnerabilidade dessas famílias é tão grande que ele não vai pagar. Então, aí nós vamos manter um custo de uma estrutura estatal para fazer casas para pessoas que não vão pagar e não vão pagar o custo. Então, nós montamos um programa sem boleto para 8.000 famílias. Nós colocamos na proposta orçamentária 70 milhões esse ano, então esse ano a gente teria condições para fazer 1.000 casas, nós temos 70 milhões no orçamento. Só que nós temos que construir um modelo, então assim, é um modelo novo, então assim, nós estamos fazendo a nossa parte, agora nós temos que construir com as prefeituras o que nós vamos fazer. Então essa questão da estrutura básica, então é uma questão que nós temos que discutir com a Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, que construíram as regras, mas é um programa que ele está em construção, então todas as sugestões elas são bem-vindas. A questão se vai fazer vertical, se vai fazer... São 15... Na realidade, nós estabelecemos 15 casas, mas é pelo déficit habitacional do município, tem município que vai precisar de 200 casas. Então, só que para não diluir o recurso para 4, 5 municípios agora, nós estabelecemos 15 casas. Da Defesa Civil, nós já liberamos para um município com 90 casas, para outro... Então, já está todo mundo nesse programa. Por que 70 mil? Nós fizemos uma pesquisa de preço e, realmente, uma casa daquele estilo ali é de 50 a 70 mil, depende com a chave na porta. Tá? Então, dá para fazer uma casa com 70 mil reais, uma casa de madeira ou de alvenaria. Eu fiz 15 casas lá em Zorteia, o prefeito... Eu passei 600 mil reais para a prefeitura. A prefeitura fez as casas com as famílias fazendo as casas junto. Então, em Zorteia tem um local lá que foram feitas 15 casas. Passei 600 mil em 2019, 2018, 2020, 2019 e funcionou o modelo. Então, é um modelo em construção, na realidade. Então, todas as sugestões elas são bem-vindas e nós temos que construir uma coisa que funcione, para que a gente consiga, ao menos, tirar essas 8.000 famílias que elas moram em situação muito ruim. São pessoas que não têm banheiro em casa, não têm lugar para tomar banho. Normalmente é de chão batido, a casa não tem nem assoalho. Muitos moram ao redor de rodovias. O prefeito Xanxerê me mostrou lá as fotos das pessoas que moram no local lá invadido também. Então, são pessoas que é o tipo do aluguel social, vamos dizer assim. Eu sou contra fazer a doação porque ele vai trocar a casa por cachaça. Então, não tem sentido. Agora, nós temos que achar uma solução para essa questão de manutenção do espaço. A nossa ideia, nós sempre temos ideias de pessoas idealistas também, né? Então, que as pessoas fiquem lá 5, 7 anos e tenham uma vida melhor depois lá na frente, que não precise mais da casa. Aí outra pessoa já vai ocupar a casa, nós temos casas de abrigo, né? Fica lá 5, 6 anos, depois arruma uma coisa melhor, estuda os filhos, ajuda a prefeitura, ela tem condições de fazer os programas sociais. Então, é um programa realmente em construção. A Secretaria da Assistência Social e a Defesa Civil, eles vão dar todo o apoio. E aí nós temos que construir como... Agora, assim, nós vamos achar que isso vai resolver? Não vai resolver. Mais ou menos nós vamos tirar essas pessoas desses locais, botar num local melhor.
Vão aparecer outras? Vão. Muitos vão fazer uma vila naquele local e vão fazer tráfico de drogas? Vão. Então a gente já sabe que isso vai acontecer, porque isso é a nossa sociedade, é assim. Agora, deixar uma família morar no morro, numa área de risco, e na próxima chuva de 5 dias o morro desabar e matar 50, 60 pessoas, por causa de picuinha, por que nós vamos se responsabilizar porque se ele quebrar um vidro, não quebrar um vidro? A morte de 60 pessoas por um deslizamento é pior do que isso, gente. Então, assim, nós temos que realmente achar uma solução, que não é a solução ideal, mas uma solução nós temos que achar. Obrigado. Obrigada, secretário. Passar a palavra agora para o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, João Batista Costa. Boa tarde, deputada Marlene. Boa tarde, secretário Paulo Eli, prefeita Fernanda. Boa tarde a todos. Como o secretário falou, né, é um programa que a gente pegou em andamento, teste, né? Eu cheguei na secretaria há 60 dias e quando a gente assumiu, o governador Carlos Moisés, ele disse assim, a gente precisa tirar o programa do papel. A gente precisava fazer a publicação no Diário Oficial para que verdadeiramente os municípios pudessem receber o recurso. E ali a gente começou uma caminhada. O áudio do secretário não está saindo bem. Oi? Não está saindo? Oi. Está me ouvindo? Tá bom. Então, a gente tem hoje, pessoal, além dessas 8.000 famílias, a gente sabe que o programa habitacional, o déficit habitacional em Santa Catarina é de 200.000 moradias, que é um compromisso não só do Estado, mas sim do município, do Estado e da União. Que não é só esse nosso programa, é Ser Mais Moradia, mas sim tem o Casa Verde e Amarela, outros programas que têm que ser ser desenvolvido. E quando o governador escolheu, através do IDH, uma maneira de fazer essa divisão, foi uma maneira bem correta, que é os municípios mais pobres, as pessoas que estão em estados mais de vulnerabilidade que necessitam dessas casas. Então, a gente foi atrás, correu atrás da documentação de muitos municípios, começamos a visitar, fizemos reunião na Amures, foi a primeira reunião lá na cidade de Urubici, né, prefeita? Ela me ajudou lá, chamou os prefeitos, os secretários, a gente fez a primeira reunião logo em seguida, depois tivemos lá em Videira. E hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já tem 3 municípios que receberam recurso, fizeram toda a parte de documentação, já estão com recurso em conta para a construção das casas. A gente tem mais 3 que vai receber essa semana, o recurso que está só, acho que acredito até quarta ou quinta-feira já terão um recurso em conta. E a gente tem 32 municípios dos 61 com processo licitatório. Tá? Já estão com os processos, acredito que essa semana deve estar saindo as homologações das licitações e a gente vai acelerar o processo para fazer essas transferências. Dos 51, dos 61, 10 não entregaram a documentação para que pudesse a gente estar executando o projeto. E quando a prefeita fala ali numa situação que é a questão do terreno, que tudo teria que ser, as casas teriam que ser num terreno só, numa matrícula. Não. Já tem 5 municípios desses 51 que entregaram 3 matrículas, 4 matrículas em 4 locais diferentes, porque essa até é a intenção do programa. Entendeu? Porque o que acontecia não juntar. O que acontecia com a Coab, gente, antigamente, que a gente via? Vai ter um programa da Coab, investimento. Eles pegavam o lugar mais distante do centro da cidade, lá no final, quase na divisa do outro município, se pudesse, ele colocava no outro município, né, o prefeito, entendeu? Ou se não, só empurrar a porta, o cara já caía do outro lado, né? Não está mais no meu município, está do outro lado do município. Então, não é isso a intenção do programa, é que essas pessoas eles possam estar inseridos na sociedade. Então, coloca 3 casas num bairro, 4 no outro, em outra matrícula, entendeu? Mais 3 no outro, para fechar as 15 casas. E que ele 15 é só o início? Só o início, mas que ele possa o quê? Essa pessoa está naquele lugar onde tem um bairro, onde tem um mercado, onde tem um açougue, tem uma escola, tem um emprego para o filho, que ele possa estar inserido na sociedade. Como o secretário fala, é um programa em construção, gente. Tá? A gente está dando o primeiro passo, depois de 12 anos que não tinha investimento em habitação em Santa Catarina. Então, a gente tem uma caminhada longa ainda para solucionar esse problema. E por isso que a gente está aqui para construir. A questão da cessão é algo que a gente tem que estudar, construir junto com vocês, a própria prefeitura criar a regra,
Fez uma sessão de 10 anos, então a família está direitinho, está legal. Cede mais 10 e lá na frente faz a doação. Que a pessoa já vai se tornar dona automaticamente do imóvel. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar. Eu acredito que a gente pode debater e vai construir. Eu queria que o nosso diretor de habitação, o Leonardo, ele fizesse uma explanação, que ele está desde o começo, junto com o secretário Paulo Eli, na construção desse programa. Muito obrigada, secretário. Então, passamos já a palavra ao Leonardo. Fazer um cumprimento especial à deputada Marlene Fengler, em seu nome, agradecer à Casa por abrir a oportunidade desse debate junto com as prefeituras. Um registro no nome do nosso secretário, também do secretário Paulo Eli, fazer uma menção especial à prefeita Marisa, em seu nome todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, servidores técnicos que estejam aqui. Antes de nós explicarmos ponto a ponto o porquê que o programa tem essas características, é importante nós iniciarmos falando sobre o lapso temporal que o governo do Estado tem de ausência de investimentos nessa área de habitação popular para pessoas em pobreza e extrema pobreza. Nós criamos o programa SC Mais Moradia após um período de aproximadamente 12 anos sem que houvesse investimentos do governo do Estado em casas destinadas para pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza e que essas casas fossem gratuitas. Como o secretário Paulo Eli falou, nós tínhamos uma política pública para quem podia pagar boleto, através da Coab. E a partir da experiência da extinção Coab, que surge o programa SC Mais Moradia. Muitos dos senhores e das senhoras ouviram lá no início que o governo do Estado estava lançando um programa para entregar casas para mulheres. E o porquê isso? O prefeito está confirmando. Por quê? Porque essa foi uma das primeiras posições que nós pegamos a partir da experiência da Coab. O que nós tínhamos como cláusulas pétreas do programa? Primeiro, a questão da doação. Falávamos antes da audiência. A experiência era muito negativa. A Coab fazia o termo de entrega da casa às 8 da manhã, às 17 horas, já tinham trocado, falo as palavras que eu ouvi de um técnico da Coab, já tinham trocado por um Chevette a casinha. A outra situação, a questão da entrega da concessão em nome da mãe, da chefe da família. Por quê? Porque muito se discutiam a partilha desse bem em um momento da dissolução da união do casamento. E daí o que acontecia? Muitos vendiam aquela casa, entregavam o recurso proveniente da venda da casa, dividiam, a mãe saía com os filhos, sem ter aonde morar, e o marido ia seguir a sua vida. Então, aquele problema inicial de manter a célula máter da sociedade, a família, protegida e dentro de um lar, se superou com essa questão da concessão em nome da mãe. E essa questão da doação, como já foi explicado, tanto pelo secretário Paulo Eli, como pelo João, era uma posição de governo. O governo decidiu isso. Nós iríamos experimentar um programa habitacional nos moldes diferentes daqueles que vinham sendo adotados até aquele momento e que, segundo os relatos, não estavam dando certo. Como nós estamos dando foco nessa questão das recomendações da MURES, eu tomei a liberdade de pontuar cada uma delas, até que para que essa conversa seja uma conversa bem elucidativa e que a gente fale ponto a ponto sobre cada uma das reivindicações. Uma das primeiras reivindicações era essa questão da doação. Então está explicado, né? Essa foi uma decisão do governo. E foi a mais acertada, se não a mais acertada juntamente com a distribuição dos recursos. Porque quando lá no início nós estávamos discutindo o que faríamos com esse recurso, muito se discutiu como e para quem iriam esses recursos. O secretário Paulo Eli falou, existem municípios que têm 200, 300 famílias nesse déficit habitacional. Como nós iríamos distribuir?
E o governador, e quero fazer uma menção aqui em especial ao governador Carlos Moisés, que foi o grande protagonista disso, ele decidiu que não haveriam critérios subjetivos. E esse é o grande avanço que o programa SC Moradia traz. Não há critérios subjetivos. A distribuição das casas aconteceu num critério objetivo, que é o IDH, junto do programa Gente Catarina, que é um programa que tem a finalidade de ampliar o IDH. Eu não sei se todos os senhores e as senhoras sabem, mas Santa Catarina é um dos únicos estados que não tem nenhum município com IDH baixo. Nós só temos municípios com IDH médio. E é justamente uma política pública continuada e orquestrada que o governo promove através do Gente Catarina para tirar esses municípios do IDH médio e promovê-los e ascendê-los ao IDH alto. Imaginem os senhores e as senhoras nós sermos o primeiro município, o primeiro estado do país onde todos os municípios estariam abaixo do 0,7 de IDH. E são esses índices que são ocupados. E por que eu falei do IDH? Porque daí nós vamos na questão do banheiro, que aqui fala preferencialmente, mas não fala obrigatoriamente. Então, não existe essa preocupação dos municípios, não precisa existir essa preocupação. Nós não estamos obrigando os senhores e as senhoras a entregarem casas para quem não tem banheiro em casa. Nós estamos dizendo que preferencialmente deverão ser entregados. E por quê? Porque a questão do esgotamento sanitário é um dos diversos quesitos que constrói o IDH. Vejo prefeitos como... Vocês se lembram, né? A evasão escolar, que é um dos braços do Gente Catarina, a questão do esgotamento sanitário. Então, por isso, essa nossa preferência e não obrigatoriedade de que o município entregue para quem não tem banheiro em casa. Adendo aqui. É que, na realidade, para o início do programa, nós escolhemos 15 casas. Cada município tem mais pessoas morando em situações que não são... que não é nem o banheiro em casa que atrapalha. Não é. Agora, assim, quando nós conseguirmos deslanchar o programa, que nós vamos ter, estar em construção 2, 3 mil casas por ano, aí nós precisamos ter regras mais claras, porque senão, não tem banheiro em casa, ganha uma casa do governo. Não é assim. Na realidade, nós temos pessoas morando ao lado de rodovias, embaixo de túneis, gente. Então, assim, essa primeira tranche aqui é uma tranche, vamos dizer assim, de teste, para tirar aquelas pessoas realmente que estão em situação. A Urubici pode ter, por exemplo, 30 famílias. Então assim, aí 15 agora, 15 no ano que vem. Então, assim, a prefeitura já vai se planejando para isso. Continua. Então, a situação... Eu acho que eu até vou me alongar desses 5 minutos, mas a partir dessa fala a gente pode promover um debate muito mais esclarecedor. A questão do modelo construtivo. Se falou em modelo construtivo, né? O parágrafo 2º do artigo 2º fala preferencialmente. Então, nós não temos mais essa preocupação em relação aos banheiros. É uma preferência. Lembrando, é claro, que também diz, dentro dos critérios, que tem que estar dentro do CAD único, se enquadrar dentro da pobreza, extrema pobreza. Então, esse é uma preferência para que vocês pensem, dentre as famílias que poderão ser contempladas, a formatação. E a gente sabe que quem cria política pública na ponta são os municípios, e vocês têm muito mais capacidade que a gente de identificar quais são os municípios. Por isso que os senhores e as senhoras sabem que dentro da regra geral, que é quem está inscrito no CAD único e está na pobreza, extrema pobreza, teve muito prefeito que ligou assim, Leonardo, mas nós temos 200 famílias. Quem vai decidir quem serão as 15 são a equipe da assistência social do município. E a gente sempre recomenda que se faça um grande dossiê acerca da família para que amanhã os senhores e as senhoras não tenham problema. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, assim, por que escolheram a família A e não escolheram a família B? Tem lá um dossiê dizendo, olha, a família A ganhou e a família B não ganhou porque a família A tinha essa e essa situação. Tem muitas famílias que não querem sair do seu ambiente, porque tem ali a rede de apoio, conseguem trabalhar porque deixa o filho com a mãe que mora do lado, então elas não querem sair dali. Então existem uma série de critérios subjetivos lá na ponta que quem vai decidir é os senhores e as senhoras e as suas equipes de assistência social. Mas voltando para a questão do modelo construtivo.
nós não trouxemos aqui uma objetivação de qual o modelo construtivo. Nós trouxemos aqui, ó, no inciso 4º do artigo 4º, o município deve escolher o modelo e sistema construtivo. O modelo é casa, construção unifamiliar ou multifamiliar, e o modelo construtivo, se vai ser de madeira, se vai ser de pré-moldado, se vai ser de bloco estrutural, se vai ser de tijolo cerâmico. Isso, quem vai definir é o município. Lembramos, e eu acredito que deve ter alguém de procuradoria aí, que a legislação brasileira, ela só faz, a gente só tem que fazer enquanto administrador público que a lei obriga, e não o que ela... Essa situação já ficou assim para que a gente não precisasse ter aqui o nome de cada modelo construtivo já para não engessar, porque vai que a gente esquecesse. Vai que amanhã ou depois surge no caminho um novo modelo de construção que é mais rápido, que é mais barato. Está ali. Uma casa de taipa? Nossa, tem muito município que está fazendo de madeira, tem município que está fazendo a licitação de prédio, tem município que está aí, a prefeita Marisa é uma delas, está fazendo em prédio, tem municípios que está fazendo em bloco. Isso é uma liberdade que cada uma das prefeituras tem. Não existe aqui um impedimento de que se faça diferente. Ao contrário, nós deixamos bastante abrangente para que os senhores e as senhoras decidam. Volto a fazer a leitura. Questão de o município deve escolher o modelo e o sistema construtivo, considerando, é claro, né, as normas técnicas estabelecidas para este, a fim de garantir a segurança das pessoas e a eficiência das edificações de serviço. A questão das normas da BNT. Aplicar os valores, infelizmente, né, daí é uma questão que o secretário da Fazenda vai poder explicar muito melhor do que a gente, é uma questão lá da portaria da Fazenda. A transferência do recurso, o PIX, que está sendo utilizado para fazer as grandes obras do governo do Estado nos municípios de Santa Catarina, tem o mesmo formato de transferência de recurso que o SC mais moradia. Ou seja, quando o recurso sai, ele sai com um objetivo específico. A construção de 15 casas. Ah, mas se sobrar recurso? A gente sabe que não está sobrando, né? Está faltando até, inclusive. Por quê? Por conta da inflação. Quando a gente criou esse programa lá em outubro, lançamos, a inflação acabou corroendo um pouco e a gente sabe e quer agradecer os municípios aqui, enquanto governo do Estado, por essa parceria, porque vocês, muitos dos senhores e das senhoras, estão colocando dinheiro do recurso municipal, mais 5, 10, 15 mil por casa, para construírem as casas. E isso é a gente precisa fazer esse agradecimento. Infelizmente, quando nós lançamos, nós não prevíamos que ia aumentar tanto. A questão... Não tem necessidade. A questão dos valores da construção das novas unidades, a contrapartida do município em uma área única, o terreno em área única. O secretário João já falou, os municípios já entenderam dessa forma, até que muitos dos municípios já apresentaram diversas portarias, e é de necessidade. Todo prefeito, o gestor municipal que teve a oportunidade de conversar comigo e com os membros da equipe, aqui faço menção a Renata Sagaz, a Cíntia Ferrari e a Marjorie, nós falamos... Prefeito, se tiver terreno espalhado, é melhor. Por quê? Porque essa também era uma experiência negativa que se tinha lá da Coab. Achava um terreno longe, construía várias casas e as pessoas compartilhavam socialmente com pessoas do mesmo nível social. É bom quando o terreno é encravado num bairro já estabelecido, porque daí aquela mãe vai poder trabalhar na casa da vizinha, o marido vai poder ir no açougue do bairro trabalhar como açougueiro, como entregador. A gente precisa incluir socialmente essas pessoas que estão aqui. A questão da manutenção da casa. Daí eu deixei esses dois critérios, esses dois pontos, que são os dois pontos mais complexos, para o fim. Primeiro, a questão da manutenção da casa. Como nós decidimos, como uma ação de governo, uma decisão de governo, que ela seja por concessão, essa é uma responsabilidade objetiva que é do município. Por quê? Porque a casa é do município, a casa está sob a concessão, mas lá na medida provisória, prefeitos e prefeitas, nós trazemos aqui a questão de que o município
deverá fazer a formalização com os beneficiários do respectivo termo de cessão de uso, dispondo esse documento as responsabilidades pela manutenção predial das unidades habitacionais, de modo a manter as condições de habitabilidade e segurança. Já diz aqui na medida provisória que no termo de concessão vocês vão ter que criar um regramento. Vamos imaginar que é um condomínio e nesse condomínio vai ter lá o estatuto do condomínio que vai ser deverá ser seguido para quem é concessionário, podendo ser, inclusive, prefeitos e prefeitas, a perda da concessão uma das situações pelo mau uso. Nós precisamos começar a trazer a responsabilidade para esses que receberão o bem público. Este é um bem público e quem mora lá precisa cuidar. A questão dos 180 dias. Eu acho que houve uma questão de... Não é de interpretação, acho que de dificuldade de entendimento. E quem sabe a gente possa até melhorar a redação para deixar isso bem claro. Mas em nenhum momento se diz que as casas precisam estar sendo construídas em 180 dias. No inciso 9 do artigo 4º diz: o município deve praticar no prazo de até 180 dias da entrega das chaves da unidade habitacional, a entrega do termo de concessão de uso do imóvel onde foi edificado. O que a gente quis com isso? A gente quis que não ficasse lá, entregasse a casa para a pessoa solta. Não, entregou a casa, daí o prazo é de 1 ano para entregar a casa. A medida provisória traz o prazo de, a partir do recebimento do recurso, 365 dias. Entregou a casa lá no último dia, no 65º dia. Entregou o recurso, entregou a casa, entregou a chave para o munícipe. O município tem até 180 dias para daí regularizar a questão da concessão. Do documento, junto ao cartório, junto à Procuradoria, junto ao Ministério Público, como o município entender que vai ser feita essa entrega. E não é a construção da casa, em nenhum momento se fala construção. Aqui fala, após a entrega, a questão da concessão. E, gente, o último ponto, e eu acho que era o que eu gostaria de fazer um apelo aos municípios, aos gestores, é a questão da infraestrutura. Nós temos registros históricos no país de casas que foram entregues e até hoje não são habitadas porque elas foram entregues no meio do nada. Poderia trazer aqui dezenas de experiências Brasil afora de situações como essa, e isso é lamentável. Ou entregar casa em área para gente que tem deficiência física e que não tem acessibilidade. Isso faz com que, inclusive, os regramentos nacionais, junto ao Tribunal de Contas da União e ao do Ministério Público, cria um impeditivo. Eu, inclusive, falava para a deputada Marlene antes, isso aí é só para que o município acabe se prejudicando. O Ministério Público do município de vocês, com certeza, vai ir para cima de vocês se vocês entregarem uma casa que não tem a infraestrutura básica, que é o esgotamento sanitário, a iluminação pública, a questão da mobilidade, passeio público de qualidade. Isso tudo faz parte de um novo entendimento de administração pública, de acessibilidade como um todo. Então, eu entendo que os municípios passam por problemas financeiros. Não é à toa que Santa Catarina se destaca por ter uma gestão municipalista, justamente porque eu estou na vida pública há 20 anos. E há 20 anos eu me lembro que a grande discussão do país era a reformulação do Pacto Federativo. Pegar o recurso que ficava lá em Brasília e entregar na mão dos municípios, porque são os senhores e as senhoras que fazem a política pública na ponta. E que o governo do Estado hoje está fazendo é isso, é promovendo uma reformulação do Pacto Federativo indireta, sem uma mudança constitucional. Porque está entregando o recurso lá para vocês fazerem a política pública na ponta. E eu sei que tem dificuldades financeiras, mas essas dificuldades financeiras elas precisam ser superadas, criar uma força-tarefa dentro do município de cada um dos senhores e das senhoras para entregar essas casas com o mínimo de condição de infraestrutura. Acho que dessa forma, deputada Marlene, eu faço a apresentação da Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social e estou aberto a qualquer tipo de ponderação dos gestores e gestoras que estão aqui. Bom, eu só queria complementar da parte do governo aqui. Eu sou um idealista por natureza. Eu gostaria que
as 15 primeiras famílias que recebessem essas casas, daqui a 5 anos elas já tivessem uma casa, já tivessem condições de procurar uma coisa melhor. Então, nós vamos falar, é uma casa transitória, assim. Eu sei que vai ser difícil. Por que a Coab deu errado? O governo me deu a casa e eu não vou pagar. Pronto. Aqui nós vamos distribuir as 15 casas, as pessoas vão entender que receberam a casa gratuitamente, vão assinar o termo e vão dizer que a casa é delas e pronto. Na verdade, é isso que vai acontecer. Mas só que nós temos que buscar modelos que nos ajudem a tirar essas pessoas da situação que elas vivem hoje. Então, Pedro, nós fomos visitar aquelas 4 famílias lá, quando tu me mostrou, eu fiquei chocado com aquilo ali. Então, é porque a gente só vê por foto, né? Mas só que aquelas 4 famílias que o Pedro me mostrou lá em Bom Jardim da Serra, elas vão ter uma casa decente para morar. Por 5 anos, por 10 anos, talvez pela vida inteira, mas isso não é uma questão para a gente discutir agora. Agora é tirar aquelas pessoas do frio e botar numa casinha melhor. Na realidade, essas seriam as minhas palavras. Obrigada, secretário. Obrigada, Leonardo. Passar a palavra para Cici, representando a FECAM. E aí depois eu só vou solicitar que as pessoas que estão se inscrevendo, as que estejam aqui, que forem falar, que falem no púlpito, porque como está sendo transmitido, tem que ser no microfone. Por favor. Quero cumprimentar a deputada Marlene, o secretário Paulo Eli, o secretário João, o Leonardo, nosso diretor, toda a mesa, prefeitos, prefeitas, todos que estão presentes aqui também, associações de municípios, secretários executivos que aqui estão também. Dizer primeiro, voltar a dizer que depois de 12 anos sem uma casa, é muito importante, até dar uma dor de cotovelo aí. Eu fui prefeita nesses 12 anos, né, e não tinha recurso mesmo. Tinha heranças aí da Coab, Paulo Eli. Dizer também que essa audiência, deputada Marlene, é muito importante, porque a gente tem ouvido em muitos lugares aí justamente questões aí que ficaram talvez na dúvida, ou pela má interpretação, ou pelo não entendimento, pela falta de clareza. Mas gostaria de ponderar, em nome do presidente Jorge Koch, que é nosso prefeito de Orleans, 2 questões, 3, aí, que também a Mures apontou. A questão da infraestrutura. A gente entende a necessidade da infraestrutura completa, de todo o processo. A gente gostaria de ter passeio público e rua, principalmente, e não estou falando de esgoto e iluminação. Mas eu quero dizer também que o programa saiu ano passado. Nem sempre a prefeitura tem terrenos disponíveis, mesmo pulverizados na cidade. Então, significa que, se adquire um terreno, normalmente tem que adquirir fora do centro da cidade, e aí a infraestrutura nem sempre está lá. Então, flexibilizar um pouco a questão da infraestrutura pode ajudar a acelerar que as pessoas tenham a casa. Então, isso é importante, e acho que foi uma importante ponderação, porque justamente essas casas vão exigir um investimento também do município em outras situações. Em relação à questão que acho que ficou mais aberto, foi essa questão. A segunda questão eu quero compartilhar com o Paulo Eli desse mundo ideal, de que a gente precisa tomar algumas decisões para mudar a realidade. Né? A realidade, não posso deixar de dizer isso aqui, enquanto ex-prefeita, Marlene, tem uma situação de uma Coab de São Cristóvão do Sul, que de 10 casas tem 2 moradores originais. E 8, uma confusão de não acerto, de ter que correr atrás, de tentar resolver, e de troca de casa e volta da busca. A questão da concessão, eu entendo que é um belo projeto, mas entendo também que precisa ser regulamentado. E acredito eu que, se a gente fizer isso a muitas mãos, não só com a responsabilidade dos municípios, ela vai ficar mais fortalecida. Eu ia dizer a palavra madura, mas não é. Se tiver essa regulamentação definida ou em lei ou regulamentação que seja pela secretaria, de dar mais força ao município. Porque o município sozinho,
muitas vezes faz uma regulamentação aqui, o outro município faz outra lá, daí as pessoas se cruzam e não vai funcionar. Então, eu gostaria de sugerir que, enquanto federação, a gente pode estar junto nesse processo de fazer um processo de, ok, concessão, eu concordo. Agora, não estou falando em nome de todos os prefeitos, mas eu quero concordar no sentido do ideal desse processo que, de fato, tem pessoas que não valorizam o bem que têm e acabam passando adiante. A experiência de São Cristóvão é que nós temos um condomínio de gente que comprou as casas e agora cobra aluguel, né? Daí nós não resolvemos o problema social lá, né? E a prefeitura não pode ser responsabilizada também nessa concessão de ter toda a manutenção. As pessoas que assumem, se a gente quiser que o ideal se faça, elas também têm que assumir a responsabilidade. Então, se quebrar um trinco, se quebrar uma janela, a pessoa que mora lá dentro não está pagando aluguel, ela tem que ser responsabilizada por isso. Mas isso, se a gente tiver essa regulamentação a nível do Estado, ela, com certeza, esse modelo pode ser uma referência. Então, é nessa linha só que eu gostaria de contribuir. E a questão do o critério, tem que ser o critério social. De uma vez por todas, a gente tem que construir cada vez mais a clareza pela concessão ou pela forma de usar, pelo critério social e com os nossos municípios com a participação das pessoas, também das comunidades, e que tenha também assistência social com as pessoas responsáveis que a gente sempre fez, buscando a informação junto à comunidade das necessidades. Nós temos pessoas que estão mais vulneráveis, e essas deveriam ser as primeiras. Isso, com certeza, mas isso tem que ser social. Então, da contribuição nossa da FECAM é principalmente nos colocar à disposição para uma regulamentação conjunta desse processo pelo Estado, junto com os municípios. Perfeito, prefeita. Como eu falei no início, é um programa teste. Nós temos que construir uma solução que funcione da melhor maneira possível. Não vai ser o ideal, mas ele vai funcionar. Nós temos... É evidente que essas 15 famílias também vão ser atendidas pelos CRAS. E nós temos o cofinanciamento. Nas regras de cofinanciamento, que a Secretaria de Assistência Social vai passar 50 milhões por ano para os municípios para esse atendimento, né? Então, essas famílias, automaticamente, elas também vão estar nesses programas sociais que nós trabalhamos via assistência social e via assistência social dos municípios, através dos CRAS, né? Então, assim, nós temos uma oportunidade de linkar todas as políticas públicas do município e do Estado, como gestor de alguns processos, para tirar essas famílias em seguida para que os filhos tenham escola, né? Tenham saúde e que tenham emprego, né? Então, assim, hoje no Estado nós estamos buscando pessoas no Pará para trabalhar, em Pernambuco, no Maranhão, porque nós não achamos pessoas para trabalhar. Então, assim, nós estamos praticamente a pleno emprego. Não todos os municípios, evidentemente, mas, então, a política de assistência social, de apoio a essas famílias, vai funcionar também. Então, assim, não é um programa isolado, ele vai estar nesse espectro todo, né? A minha preocupação, Cici, em relação a essa questão da manutenção é que nós temos que lembrar que essas casas são para quem está dentro do CAD único enquadrado em pobreza e extrema pobreza. E segundo a atualização agora de março, a renda é de 105 por pessoa para extrema pobreza e 210 para a pobreza. Então, a gente precisa criar uma regra clara, e isso é o município que precisa fazer junto ao beneficiário, da questão do cuidado para não quebrar. Agora, a manutenção, que é aquela situação que a gente sabe que é a pintura anual ou a cada 2 anos, essa questão que a gente visualiza como sendo uma responsabilidade do município, e se transferir essa responsabilidade para a família, infelizmente, eles não vão ter condição de fazer. Nós estamos falando de famílias que ganham 600, 700 reais. Extrema pobreza, um grupo familiar para morar numa casa de 45 metros quadrados, que é vamos recapitular, né? As casas do SC Mais Moradia são casas de, no mínimo, 45 metros quadrados e, no mínimo, com 2, no mínimo e máximo, né, 2 dormitórios. Então, os municípios vão identificar famílias que sejam compostas por grupos familiares de 4, 5 pessoas,
Muito mais do que isso, vai ser difícil colocar dentro dessa casa, né? É insalubre isso. Então vai ser essas famílias. Um grupo familiar de extrema pobreza, com 5 pessoas, tem uma renda de R$525. Nós transferimos a responsabilidade da manutenção, não da depredação. E eu acho que a depredação, volto a dizer, precisa ser cobrada das pessoas para que elas não depredem. E se depredarem, inclusive, serem retiradas dessas casas. Nós estamos falando de um bem público, que está sendo concedido para que a pessoa more por 10 anos e depois disso o município vai poder doar para essa família. Mas então essa depredação precisa ser punida e a questão da manutenção precisa ser do município. Muito obrigada, então, da parte do Estado, pela importante contribuição de todos. Agradeço muito a Cici também pela sua contribuição e sugestões. Aos que nos acompanham aqui, podem, de forma virtual, podem se inscrever no chat, caso queiram falar. Nós já temos temos uma pergunta aqui já, que eu passo em seguida também, endereçada ao secretário, mas nós temos aqui 3 pessoas que se inscreveram e que estão aqui, e que eu chamo a primeira, que é o... Aliás, a Fernanda queria falar, né? Deixar primeiro a Fernanda falar, para ver se as dúvidas foram esclarecidas, se tem alguma outra questão ainda, e depois a gente já passa imediatamente aos inscritos. Bem, também queria agradecer, né, a deputada, agradecer o secretário Paulo Eli, o secretário de Assistência Social, os esclarecimentos, mas, de antemão, né, falando que, na prática, né, nós, prefeitos que estamos vivendo lá na ponta, não é tão simples, né, como falar, né, manter, é difícil. A questão da infraestrutura eu não consegui entender. Vai permanecer que tem que ser a estrutura completa, é isso? Não pode ser só a infraestrutura básica, né? Então, assim, só para entender das dificuldades dos municípios. A gente que é prefeito, temos vários prefeitos aqui, chegou mais o prefeito Evandro, lá de Urupema, o prefeito de Bom Jardim, o prefeito de Rio Rufino, né? Somos sabedores das dificuldades, que, às vezes, na prática, não é da forma que a gente sonha, né? Uma infraestrutura completa. Claro que nós, gestores, não vamos fazer um loteamento lá onde a pessoa não consiga ter acesso, o seu carro não entre, né? A gente tem consciência disso, mas a questão recursos, né? Não é tão simples você asfaltar, você fazer o saneamento. Na Serra, na Mures, por exemplo, 90% dos municípios não tem saneamento ainda. A gente está aos pouquinhos, agora que estamos construindo os projetos, né, para implantar o saneamento. Então, eu só queria deixar, assim, em nome dos prefeitos, que a vontade a gente tem, não é a má vontade, né, do gestor público, e sim, muitas vezes, as condições, condições financeiras, que a gente não tem esse recurso para implantar. Mas também somos sabedores da importância que essas 15 casas para cada município vai contribuir. E a questão das reformas, da manutenção, isso é muito difícil, né, a gente criar um programa, mas é uma coisa a se estudar. Mas também, como disse a Cici, nós não podemos... Eu converso com um prefeito diz, eu vou fazer dessa forma. Eu converso com outro prefeito, o prefeito diz, eu vou fazer de outra forma. E aí, o que não pode, eu acho que nós temos que... Entre nós, prefeituras, nós temos que tomar um caminho só, né? Não um faz de um jeito, outro faz do outro. Porque hoje, da forma que está, cada prefeito está tomando a sua decisão. Eu vou fazer desse jeito meu aqui, é o jeito que eu consigo. Então, acho que a Cici, nas suas palavras, também foi certeira ali na questão que, então, vamos achar um caminho. Vamos achar uma forma que seja padrão para todos, que todos consigam construir desta forma, né? Não cada um tomar o seu caminho, né? Eu acho que é mais ou menos dessa forma. Eu agradeço, então, os esclarecimentos e a gente... Vou deixar falar sobre essa condição básica. Eu acho que isso é muito importante nessa questão da infraestrutura. O que é infraestrutura básica, né? Prefeita, eu entendo a sua preocupação, mas a gente ressaltou e reafirmou em todas as reuniões. Algumas foram online e outras foram presenciais. A Mures foi uma região que foi presencial. Nós também estivemos na região do Meio-Oeste, também foi presencial, e muitos municípios e nós estamos lá à disposição. Conversamos diariamente com 5, 6 gestores,
técnicos dos municípios. Essa infraestrutura básica que a gente fala, ela não é asfalto, e a gente deixou bem claro isso. Só não pode ser estrada de chão, mas os municípios, paralelepípedo, pavimentação, a pavimentação não é a pavimentação asfáltica, é a pavimentação estrutural, que compreende a questão dos paralelepípedos, só não pode ser brita, porque a brita o cascalho acaba se perdendo com o tempo, né? A questão do saneamento, existem municípios que não têm captação de esgoto. A gente não está aqui exigindo que o município faça a captação de esgoto só para receber as casas. É a questão das fossas sépticas, também é saneamento básico. A única coisa que nós precisamos nos preocupar é que a fossa séptica não pode estar no processo licitatório adquirido com o recurso do SC Mais Moradia. Por quê? Porque a legislação diz que a questão do saneamento é de responsabilidade do município. Então, na licitação da casa, não pode ter a fossa séptica como sendo uma das obrigatoriedades do construtor que ganhar a licitação. Por quê? Porque é uma contrapartida. Mas não necessariamente precisa ser esgotamento por cano, porque a gente sabe que a maioria dos municípios não tem isso ainda. Então, pode ser iluminação pública. Iluminação, a questão da ligação da rede pública até a casa também é de responsabilidade do município. Mas eu acredito que nenhum dos senhores e das senhoras vai colocar a casa num lugar que não tenha o poste. Então, a gente está criando na nossa cabeça, né, na cabeça de alguns, um bicho de 7 cabeças, quando, na verdade, as obrigatoriedades que os municípios têm em relação a esse programa são muito pequenas. Não pequenas, mas são mínimas. São mínimas. Peço desculpa, a palavra não é pequena. São mínimas. E esse cuidado que a gente teve de impor ali essas situações é um cuidado que os senhores já deveriam tomar em relação à questão do controle externo que o município tem. A Câmara de Vereadores, o Ministério Público, não vai permitir que vocês entreguem uma casa sem, no mínimo, acessibilidade, porque vocês sabem que muitas dessas pessoas ou têm problemas de locomoção permanente por serem deficientes físicos, ou tem problemas de locomoção por idade. Então, precisa ter acessibilidade nessa questão das casas. Então, iluminação é iluminação pública e ligação do poste até na casa. Saneamento pode ser fossa séptica. Pavimentação não precisa ser asfalto. A gente sabe que muitos municípios não têm a avenida principal não é asfaltada, mas não pode ser a brita, o macadame. Tem que ser uma pavimentação estrutural que fique. Tá certo? Muito obrigada. Vou passar, então, agora a palavra ao primeiro inscrito, que é o Heitor Frutuoso Júnior, que é assessor jurídico da Mures. Não está funcionando. Boa tarde, deputada Marlene. Boa tarde, secretário Paulo Eli. Boa tarde, secretário da Assistência Social. Eu só gostaria de fazer uma ponderação, né, que o objeto que o Leonardo acabou descrevendo aqui, eu só fazer a leitura do inciso 2º, diz o seguinte, que o imóvel onde a unidade habitacional será edificada deve conter infraestrutura básica pronta ou esta deve ser construída até a sua inauguração com ligações domiciliares de água e energia elétrica, solução de esgotamento sanitário, planejamento e execução de projetos de drenagem de águas pluviais, vias de acesso pavimentadas e sinalizadas. Pavimento, aqui eu acho que está querendo dizer exatamente o que é o termo diz. Se é pavimento, é pavimentada. E, infelizmente, os nossos municípios não têm condição disso. Mas, enfim, eu gostaria só de chamar a atenção. E esse é o motivo que nós procuramos o deputado Marcos Vieira, através da nossa presidente, a prefeita Fernanda, e ver realmente no parlamento, que aqui é a casa para os debates, aqui é que deve se construir realmente um texto que, como bem disse a Cici, há várias mãos, né? Acho que a FECAM pode nos auxiliar.
Eu tenho certeza na sensibilidade dos secretários também. Nós podemos construir aqui no parlamento exatamente essas situações. Então, será uma infraestrutura básica, porque realmente é somente assim que iremos poder acessar esse recurso. Porque, senão, eu tenho a impressão que alguns poucos prefeitos aqui não vão conseguir regularizar essa situação, porque não vai ter, talvez, na única rua do seu município que esteja pavimentada, não vai ter nenhum terreno para conseguir construir. Essa é uma situação impeditiva, mas que, a meu ver, nós temos aqui os deputados, e eu acho que o foro é exatamente esse, é onde se constrói, é no parlamento que que as ideias aflorescem, e que, tenho certeza, as contribuições que, na época, o prefeito Evandro, né, nós discutimos lá na Amures, foram no sentido de poder melhorar o projeto, se assim nos entende, né, secretário? De qualquer forma, nós rogamos aqui para que essas sugestões que foram dadas pela FECAM e pela nossa presidente, prefeita Fernanda, que fossem realmente consideradas aqui pelo parlamento, que os deputados colocassem essa situação de modo que os municípios pudessem acessar esse recurso sem precisar aqui dizer, não vai ter como, porque eu não tenho essas possibilidades, sabe, Leonardo? Com todo, eu só estou realmente aqui colocando uma situação que foi me colocada na minha função. Os prefeitos chegavam e diziam, dessa forma não temos como acessar o programa. E eu tenho certeza que é vontade do governo do Estado transferir esses recursos e dos municípios de poder realizar junto com a sua população. Então, eu só colocaria que, realmente, os deputados dessa comissão e os deputados, antes de fazerem a votação final desse texto, fossem sensíveis a essas manifestações nossas aqui, principalmente a colocada pela nossa presidente, a Fernanda, e pela Cici lá, representando os municípios, porque sabem realmente das necessidades que nós passamos. Tá ok? Da minha fala é isso, deputado. Obrigado. Deputado. Muito obrigada, Heitor. Alguém quer responder? Leonardo? Sim. Eu acredito que, ouvindo algumas falas aqui, eu percebo que o grande defeito dessa medida provisória foi feito por técnicos que, às vezes, não têm o tato que é necessário para se discutir política pública com gestores, né? E eu faço uma menção especial aqui à Cíntia Ferrari, que eu brinco, o Moisés é o pai do SC Mais Moradia, a Cíntia é a mãe, porque ela é a nossa arquiteta e faz parte da equipe técnica que fez a construção técnica do programa. Quando a gente vai lá para as doutrinas de engenharia, e eu até trouxe aqui a pavimentação é algo extremamente importante nos processos de construção, e quando falamos em pavimentar, significa revestir um piso ou chão com uma cobertura. No campo da engenharia, a pavimentação constitui uma base horizontal composta por uma ou mais camadas sobrepostas, elevando sua durabilidade e facilitando o fluxo. Seu conceito é bem parecido com pavimentação asfáltica. A engenharia, como uma ciência, e daí nós estamos falando de doutrinas e livros de estudo, ela diferencia a pavimentação e a pavimentação asfáltica. A pavimentação asfáltica é uma coisa e a pavimentação é outra. A pavimentação ela pode acontecer com lajetas, com blocos com tratamento, agregado para cobertura, com pedra sextavada, não está aqui, mas revestimento superficial e manta asfáltica. A manta asfáltica é uma das formas de pavimentação e que na ciência da engenharia são duas coisas distintas. Pavimentação é uma coisa e pavimentação asfáltica é outra. Ali a questão da nomenclatura, quem sabe essa seja. Quem sabe a gente pudesse incluir ali uma vírgula não sendo necessária a asfáltica. Mas se nós fizermos uma análise técnica acerca da medida provisória, ela fala de pavimentação e não de pavimentação asfáltica. Vou passar agora a palavra para o Diogo Francisco Alves Maciel, nosso prefeito de Canelinha. Diogo. Mas o Ministério Público deve para cima.
Não dá para fazer. Não, é 365. Ó, acendeu. Quero saudar a mesa diretora, presidente Marlene, os secretários Paulo Eli, secretário de Desenvolvimento Social, saudar os prefeitos, a todos aqui presentes. De início, gostaria primeiro que a gente não torne algo benéfico, algo que os nossos municípios há muito não viram, que é investimentos na habitação do nosso estado, que a gente não transforme isso num fardo, e algum elefante branco que lá na frente possa estar vindo a tumultuar. Lá em Canelinha, né, nós temos uma área que serão construídas as casas, serão 20 lotes, 15 casas serão construídas pelo SC Mais Moradia, os outros 5 lotes a prefeitura vai estar fazendo a doação às famílias cadastradas também no mesmo programa. A prefeitura colocou aproximadamente R$70 mil para a construção dessas casas e estamos buscando, lógico, meios para cumprir todas as exigências. O que eu deixo de sugestão e como apelo, Poder Executivo, Poder Legislativo aqui presente, é que o SC Mais Moradia não seja o fim, seja assim mais uma etapa do campo de investimento que os nossos municípios precisam para dar realmente uma condição de dignidade a essas famílias. A gente precisa dessas construções. 15 casas são um problema, porque abrir cadastro para 15 famílias em Canelinha, nós tivemos mais de 420 famílias inscritas. Então, como eu disse, esse tem que ser apenas um dos meios. Tenho certeza, pelo que conheço da administração, pelo que conheço do governador Carlos Moisés, é de interesse que esse investimento siga, é de interesse que novas pessoas tenham a dignidade de ter um teto sobre as suas cabeças. Não adianta a gente pensar pura e simplesmente no emprego e renda, pensar na infraestrutura, sem que o cidadão de Santa Catarina não tenha um local para morar, não tenha um local para deixar a sua família em segurança, para poder buscar uma melhor colocação ou uma colocação profissional. Mas peço, as próximas políticas públicas, seja da Secretaria de Infraestrutura, seja do Desenvolvimento Social, que sejam pautadas justamente por aquelas iniciativas que nós já temos em curso. Então, se precisamos da pavimentação, do acesso a essas casas, que a próxima onda de investimento seja nesse sentido, que possibilite, e que inclusive possibilite aos municípios um prazo, uma data, porque muitos de nós fomos pegos de surpresa com esse programa. Né, se tinha a ideia de se investir, mas as condições, né, aquilo que o município precisaria cumprir para estar desempenhando esse programa, isso foi algo, de certa forma, uma novidade para a gente. Porque talvez a gente teria pego questões de investimento e colocado antes ou priorizado essas áreas. Então, que nos possibilite linhas de investimento via governo do Estado e tempo para que a gente possa estar fazendo essas pavimentações, cuidando da drenagem pluvial, esgotamento sanitário, enfim, que a gente possa, cada município, conseguir dar um lar digno para os nossos moradores. Obrigado a todos. Muito obrigada, prefeito Diogo. Agora é o Pedro Luiz Ostelo, é isso, Pedro? Osteto, desculpa, prefeito de Bom Jardim da Serra. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde aos prefeitos da nossa região que estão em peso. Boa tarde ao secretário Paulo Eli da Fazenda, a Marlene, a nossa presidente da Amures, nosso secretário Paulo, os demais componentes da mesa que já foram nominados pelo protocolo. Pedir desculpas de antemão de termos chegado atrasado, nós estávamos numa agenda com o governador, daí se atrasamos um pouquinho. Mas pelo que eu vejo as discussões, isso não aconteceu em meu município, porque antes de eu discutir o terreno e se era calçado, ou era pedra, ou era terra, eu fui lá e listei as casas. O que nós temos que pensar primeiro é o seguinte, é melhor não discutir o chão ou discutir o projeto e construir as casas para depois fazer a calçada. Porque não adiantava nós começar primeiro pela calçada se não tem uma casa. Eu ia lá colocar uma estrutura geral num loteamento, se eu nem sei se eu tenho o dinheiro das casas. Então nós temos que agradecer primeiramente o governador Moisés de ter lançado esse programa de Ser Mais Moradias, que faz quantos anos que os municípios não recebem 1 centavo para aplicar? Não adianta nós estar inaugurando obras caras, obras de vulto, obras que vai trazer retorno para o município, enquanto nós temos 200 famílias vivendo em barracos. Como eu tive o desprazer, que não é prazer, desprazer de levar o secretário Paulo Eli e o secretário João
para visitar 4 famílias juntas, num lugar que não tem condições de um ser humano viver. Então, antes de eu pensar no piso, ou no asfalto, ou grama, eu consegui licitar as casas, já está em construção, e tenho certeza que vou entregar no prazo mais rápido possível. É uma casa com 45 metros quadrados, uma casa de alto padrão. O cara me passou os modelos das aberturas, que muitas casas de médio porte, das pessoas de classe média não têm. Estamos conseguindo fazer. Agora, a discussão, deputada Marlene, de repente, era dar um tempo maior para os municípios se adequar na questão do piso. De repente, não seria melhor nós construir as casas, dar uma dignidade para as famílias e depois pensar se ia ser terra ou asfalto ou calçamento? O importante é nós tirar as pessoas da linha de pobreza e dar uma vida digna. Agora, hoje nós temos daí 100 casas, sem moradia, sem piso, sem asfalto. Então vamos dar a primeira casa e se discute depois. Eu acho que o principal é o esgotamento sanitário, que pode ser uma fossa séptica. Agora, porque se nós quisermos fazer um loteamento de primeiro mundo, ninguém vai conseguir. Eu arrisquei, eu acho que vai dar certo. Mandei construir primeiras casas. Depois, com o tempo, graças ao PIX do governo Moisés, que foi genérico, eu coloquei lá calçamento em vias públicas, vou desviar um pedaço daqueles vias públicas, eu vou colocar na frente das casas. Então eu vou conseguir manter. Mas porque eu fiz genérico. Porque se eu coloco lá asfaltamento ou calçamento para a rua tal, tinha que ser na rua tal, nós deixamos um guarda-chuva. Agora, nem todos vão ter essa sorte. Mas eu acho que nós temos que começar a discutir as pessoas, as famílias. Porque eu levei o Paulo Eli e o secretário João para ver aquelas famílias, dá pena. As pessoas estarem fazendo remendos de paredes com o resto de móveis, que não tem condições na casa. E vocês imaginam que tem uma pessoa de baixa renda condições de pagar um aluguel de R$700, R$600? E quantos prefeitos aqui tem um cabide de gente lá no aluguel social? Quanto custa para os cofres do município? Outra questão, secretário João, da questão da manutenção das casas. Se a prefeitura, se o município não fazer a manutenção das casas, as pessoas vão achar que a casa é delas. Não tem como nós deixar as pessoas reinvestirem nas casas. Que a partir do momento que tu coloca dinheiro do teu bolso, a casa é tua. O programa já está em nós dizendo que a casa é só uma transição. Então, nesse período de 5, 10 anos, ou tem gente que vai ficar 15 a vida toda. Porque é um estudo socioeconômico. Nós não estamos escolhendo pela cor da pessoa, pelo partido político e pela condição financeira. É um estudo pela assistência social. Eu tenho certeza que no meu município tem pessoas lá que vão morrer lá dentro daquela casa. E não sei mais. E você vai tirar ela dentro de uma casa e colocar no aluguel social? Não, deixa lá. Por isso que o acertado do governo do estado foi colocar a casa no nome da mulher. Porque se o homem pegar, ele troca por um carro velho no outro dia. Já aconteceu? Eu tenho pessoas em nosso município que já ganhou 4 vezes programa de casa lá e não tem uma casa para morar. Porque não tinha essa vedação de colocar no nome da mulher. Hoje não, a mulher vai receber e a mulher sempre vai ficar com a casa. A mulher sempre pensa nos filhos, o homem pensa no carro. E é verdade. Só uma dúvida da questão da audiência pública, secretário. A questão dos lotes, quando está na mesma matrícula, tem condições de eu ir lá tirar uma casa que já está lá caindo pela Defesa Civil, estudo, eu posso colocar uma casa nova naquele lote? Essa é a minha dúvida. Prefeito, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Nós não comentamos aqui, mas não precisa ter a individualização dos lotes. Muitos prefeitos nos ligavam lá e diziam, o terreno é nosso, mas nós estamos já promovendo a individualização, o parcelamento do solo. Não é necessário. Como as casas são todas do município, não existe a necessidade de haver o parcelamento do solo. Pode ser uma matrícula só para todas. Se essa casa já está num terreno do município, não tem problema nenhum o senhor retirar essa casa e construir uma nova. Isso não fala acerca do que nós estamos exigindo. A única exigência do governo do estado é que a casa seja em um terreno em nome do município. Se vocês vão tirar uma escola que não está sendo mais usada, se vocês vão tirar uma casa que não está mais em boas condições de uso e colocar lá a casa, isso não tem problema. O importante é que a construção dessa nova casa precisa ser num terreno em nome do município. Obrigado pela resposta, até porque eu visitei 5 casas com o secretário João e mostrei, essa já foi condenada pela Defesa Civil, aquela também,
Aquela também, se nós tiver oportunidade, nós já temos 5 famílias que nós vamos já resolver o problema colocando uma casa nova naquele terreno, que já está documentado em nome do município. Melhor ainda, show de bola. E só para encerrar minha fala, agradecer e já pedir para o secretário Paulo Eli, na próxima gestão, colocar mais dinheiro na SC Moradias, que nós temos com bastante gente pedindo. Muito obrigado e desculpe alguma coisa. Muito obrigada, prefeito. Deputado, eu quero fazer uma menção em relação ao que o Diogo falou. Realmente, o governo precisa pedir desculpa por acabar pegando de uma hora para outra os municípios, realmente. E os municípios que nos visitam lá, e são dezenas, que dizem assim, nós não estamos no 61, como é que nós vamos fazer? Assim, já saibam quais são os critérios para vocês se prepararem. Vocês, os prefeitos de 61 municípios, são guerreiros, porque de outubro para cá tiveram que correr atrás dessas questões e a gente não tem... Nós criamos o programa, identificamos que os 61 municípios de menor IDH receberiam um recurso. Né? Infelizmente, felizmente, são os senhores e as senhoras. Então eu sei que foi de uma hora para outra ter que correr atrás. A gente já está falando para os municípios do resto do estado, com os outros IDHs, olha... Saibam como os 61 municípios estão fazendo, leiam a medida provisória, porque o recurso vai chegar num futuro com a expansão do SC Mais Moradia, que é uma política pública permanente agora, e essas serão as exigências. Então é importante agradecer os municípios que receberam esse recurso e vão receber nos próximos dias, né, o recurso, pela prontidão em estar atendendo às exigências do programa, e também já aproveitar para falar com os municípios que estiverem assistindo a audiência que as regras são claras, objetivas e que todos os municípios vão ter que se enquadrar. Muito obrigada, Leonardo, pelos esclarecimentos. Eu vou fazer aqui, revezar com os que estão presentes aqui, com a pergunta da prefeita Rosane Bortoncello Moreira. Colocamos a execução da fossa no projeto da casa para a mesma empresa que executa a casa. Já possa fazer a fossa. No entanto, o custo do projeto da casa ficou em 82 mil. Ou seja, a contrapartida do município. Não, mas acho que ela fez uma pergunta anterior aqui. Não, mas essa pergunta é inteligente. Tem uma pergunta anterior aqui. Se tivermos que aguardar o pagamento para depois das eleições, provavelmente a empresa não vai mais executar as obras, até porque as altas nos materiais de construção são frequentes. E continua. E aí depois é essa outra questão. Deixa eu ver, colocamos a execução, né, da fossa no projeto da casa para a mesma empresa que executa a casa, para que já possa fazer a fossa. No entanto, o custo do projeto passou para 82 mil. É isso, secretário. Ou seja, a contrapartida do município. Então, isso pode? Pode, porque ela está pagando os 12 mil da os contrapartida. Os 12 mil são contrapartida do município. Isso, é isso, secretário. Aí pode. Lembrando que falar no microfone, por favor. Lembrando, deputada, que precisa estar bem externado, especificado no plano de execução da obra, porque lá tem uma tabela de que cada uma das coisas tem um custo específico. Para quem acompanhou os processos editais e viu essa planilha, sabe lá que lá na licitação existe uma lista de itens e ao lado o que se gasta com cada um daqueles itens. Que a fossa precisa estar fora dos 70 mil. Nós estávamos conversando, a pergunta da prefeita foi incrível, porque ela está fazendo a licitação, só que a licitação vai custar 82. Se tiver lá exemplificado que a fossa custou R$ 2.500 e esses R$ 2.500 está fora dos 70, não tem problema nenhum, porque já está dentro da contrapartida, né, do município. A outra questão que ela falou foi sobre... Tem mais uma aqui, vou fazer que eu não tinha visto a primeira aqui. Nós acabamos de fazer o processo licitatório das casas. Assinamos o contrato com a empresa, mas ainda não estamos com o dinheiro na conta. O pagamento do governo será realizado mesmo que seja no decorrer do período eleitoral? Tem que homologar a licitação, colocar no núcleo, entendeu? E aí faz o pagamento. É automático. E se eles já tiverem feito isso tudo? Aí sim vai estar pago. Vai ser pago, se fizer. Tem até o dia 2. Mesmo no período eleitoral? Não, no período eleitoral não. Eles têm até o dia 2. Se ela disse, como ela me falou aí, que está licitado, está homologado, tem um contrato assinado, se ela botou a documentação toda no lucro, vai ser feito o pagamento até o dia 2. Acho que é isso que ela quer saber. Se tem essa garantia do governo do Estado. Tem essa garantia. A gente está pagando toda semana, deputada.
Toda semana está sendo feito pago. Então, tem a garantia do governo do Estado. A outra, deixa eu ver. Tinha mais uma aqui, mas eu estou apanhando aqui desse... É só essas duas? Não, mas tinha mais uma. Colocamos a execução da fossa, ok. Não, é isso mesmo. Então, agora eu vou passar para o Antônio Brocardo, que é secretário de Administração do município de Ponte Alta do Norte. Boa tarde. Saúdo a deputada estadual Marlene, o secretário da Fazenda Paulo Eli, a prefeita Fernanda e, em seus nomes, os demais membros da mesa. Saúdo também os prefeitos, prefeitas que estão hoje participando desta audiência. Nós viemos do município de Ponte Alta do Norte, aí no meio oeste, e cada município tem a sua realidade, isso é uma grande verdade, né? O projeto, o programa do governo, ele busca e atinge o objetivo que é, de fato, retirar aí de situações insalubres famílias que de baixa renda e de extrema pobreza. No entanto, o que nós diagnosticamos particularmente no nosso município? É a questão de investimento para a execução das 15 unidades. O valor propositado pelo governo ele está muito aquém do que o custo que será praticado na realização das 15 casas, né? O nosso município vai ter que aportar em torno de R$386 mil para poder fazer as 15 casas, né? Veja bem, o que vai apertar para nós é a questão não da infraestrutura básica, porque o básico é fácil. Agora, a pavimentação, ela judia. Veja bem, numa extensão, 15 casas vai dar em torno aí de 1.200 metros de pavimentação de rua. Você vai perto de 600, 700 mil reais para pavimentar uma rua dessa, né? Com mais 386 mil, nós vamos acabar dando de contrapartida mais do que o governo deu de 1,50 milhão. Né? Então, eu penso assim, os técnicos deveriam sentar e analisar com mais cautela essa questão da necessidade da pavimentação, seja com paralelepípedo, seja com pedra sextavada. Eu acho que é o seguinte, dizer o seguinte, tem que ter acesso digno, né? Que dê condições de acessibilidade às famílias. Não pode ser um carreiro, claro que não, mas numa rua de chão batida, com macadame, com pedra brita, com fresado, dá acessibilidade. Nós temos, especificamente no nosso município, as casas estão num bairro, né? Se nós fizermos a pavimentação só na rua deles, é a mesma coisa que não ter feito. Tem outras vias sem calçamento, né? Então, quer dizer, o efeito do calçamento dessa via das casas vai se tornar inútil, né? Um investimento que nós poderíamos fazer, de repente, mais 3, 4, 5 casas. Né? Então, tem que ser analisada a situação de rever a questão da pavimentação. No mais, o governo está de parabéns, né? e merece elogios. Né? Agora, nessa questão, nós precisamos atender, porque vai onerar muito os cofres do município e talvez até inviabilize a obra para nós. Seria isso, então. Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração? Evandro. Não, Leonardo, desculpa. Eu volto a dizer, eu entendo toda essa situação, mas existem essas... A minha maior preocupação, secretário, é da relação do controle externo à obra. Existem legislações que proíbem que esse tipo de situação aconteça justamente por conta de histórias passadas que acabaram maculando a política habitacional do nosso país. Eu entendo essa preocupação, até vou levar essa discussão para a nossa equipe técnica, e o senhor menciona essa questão da rua dentro de um contexto mais amplo, a gente entende isso, mas, infelizmente, a princípio, existe essa preocupação e essa impossibilidade de nós abrirmos essa brecha por conta de normativas nacionais. Eu quero aproveitar também a oportunidade para fazer uma menção, deputada, em relação à participação da prefeita anterior.
muitos prefeitos devem ter achado estranho a nossa equipe estar ligando quase que todos os dias para os municípios, para que eles acelerem os processos de licitação, para que eles possam receber o recurso antes do período eleitoral. Alguns devem até ter achado assim, estão fazendo isso para entregar o dinheiro antes da eleição. Não, na verdade, a nossa preocupação é justamente essa da prefeita. A gente não consegue prever o futuro sobre a questão da inflação, mas a gente sabe que os aumentos eles estão sendo quase que diários. Se o município não receber e não iniciar o processo licitatório agora, se ele deixar só para lá novembro, que não é outubro, né? É depois do segundo turno, então é lá em novembro. Se deixar lá para novembro, o aumento vai ser ainda mais significativo e a contrapartida do município vai ser ainda maior. Então a gente está ligando para os municípios, não é para que a gente possa dizer no período eleitoral que foi entregue a casa, que foi entregue o recurso, não. E o programa já foi criado lá em outubro e prevê a entrega da casa. Indiferente dos resultados da eleição, esses recursos serão destinados aos municípios que se enquadrarem, porque foi criado lá atrás, tem uma medida provisória que vai se tornar lei e o recurso está garantido. Agora, essa questão, a nossa preocupação é justamente essa. Quanto antes começar, mais rápido. Essa prefeita ela já está com... A informação que nós temos é que no dia 22/6 vai se encerrar o processo licitatório, e que tem uma retificação diária, porque lá na portaria, os senhores sabem, tem lá o número da matrícula que é. Então tem aqui, o projeto está ok, a retificação de uma nova matrícula. Mas nós estamos em uma força-tarefa diuturna para promover a homologação de todos os processos licitatórios, que conhecerem não é o município de Ponte Alta, então, conhecerem o vencedor até o dia 30. A equipe do secretário Paulo Eli, juntamente com a equipe lá da gerência de planejamento, aqui liderada pela Renata Sagaz, ela vai estar à disposição para promover a transferência do recurso até o dia 2. Não por questões eleitorais, volto a frisar aqui, e sim porque nós estamos preocupados com o aumento significativo das obras que pode acontecer no decorrer dos próximos meses. Obrigada, Leonardo. Prefeita Cici, quer fazer uma consideração? Ex-prefeita, representante da FECAM. Só em termos de encaminhamento, então, acho que são 2 pontos que são os que mais estão pesando aqui. A questão da concessão, critério de regulamentação, acho que já foi acatado isso, da gente fazer de forma coletiva, né, para ter mais força, mais segurança. E, em relação à pavimentação, eu iria sugerir que a Assembleia, a deputada Marlene, pudesse nos auxiliar nesse processo aí, que haja uma flexibilização legal disso, não sei se tem condições, mas abra um prazo maior, para que, num prazo maior, a não ser na entrega da casa, mas que tenha um compromisso de um tempo após a entrega da casa de se fazer, porque nem todo mundo teve as mesmas condições aí de ter o recurso do Estado aberto, como o prefeito ali muito bem fez. Outros prefeitos investiram em outras ações, outras atividades, mas que se abra essa possibilidade para que, no futuro, se resolva essa situação, porque, senão, tem município que vai deixar de resolver um problema sério, grave, porque não fez a rua, né? Então, nessa linha só. Obrigada. Obrigada, prefeita Cici. Temos ainda o Evandro Frigo Pereira, prefeito de Urupema, para fazer sua manifestação. Quero aqui desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar a deputada Marlene, cumprimentar a prefeita Fernanda, o secretário, Paulo Eli, em seu nome, cumprimentar toda a equipe de governo, a Cici, ex-prefeita e hoje em frente à FECAM, cumprimentar a todos os meus colegas prefeitos, né, que estão aí hoje ajudando a debater esse tema, que é um tema que a gente, por um lado, e aí eu peço ao secretário Paulo Eli que leve ao governador, a gente é muito agradecido, né, por lembrar das pessoas que estão sem teto, das pessoas carentes, que muitas vezes nos nossos municípios o próprio Ministério Público faz com que a gente aporte recursos para aluguel social ou até mesmo para construções de novas casas. Porém, o que a gente vem pedir aqui
é uma flexibilização, né, no regramento. Vejam, os senhores prefeitos, que quando a gente consegue fazer uma pavimentação no nosso município, ou é por recurso de emenda, ou é por financiamento, ou, né, agora que tivemos aí a disponibilização de recursos do governador Moisés para a pavimentação. Conheço alguns municípios aqui da região da Amures e posso falar, vários dos municípios hoje não têm 100% de suas ruas pavimentadas, nem de asfalto, nem de paver, nem de calçamento. E muitas das vezes usamos macadame, usamos pedra brita, e hoje as pessoas vivem. E temos a necessidade, mas não temos o recurso e não temos perna para alcançar isso. E quando a gente se compromete em fazer essas 15 unidades e se compromete a pavimentar, a gente está assinando uma promissória sem valor. Por quê? Porque nós não sabemos se lá na frente nós vamos ter esse recurso para poder cumprir com as obrigações que a gente está assumindo. E é isso que a gente vem um pouco angustiado, para que seja flexibilizada essa norma, para que a gente possa construir a casa, entregar a chave e fazer com que aquelas pessoas tenham um teto, tenham um lar, mas que a gente não fique à noite quando vai dormir, será que eu não vou ter que devolver esse dinheiro porque eu não vou conseguir cumprir com aquela pavimentação, ou vou ter que devolver e vou ter problema no Ministério Público, vou ter problema no próprio Tribunal de Contas. Essa a nossa preocupação. Ninguém está aqui dizendo que nós não temos a necessidade de fazer pavimentação. É claro que isso é o ideal, e todo prefeito, qual prefeito que não gosta de pavimentar ruas, de fazer esgoto? Mas é a nossa necessidade que nos impõe. E é isso que a gente pede ao parlamento, ao governo, que a gente consiga construir um regramento que a gente consiga executar e que a aplicação do dinheiro público dê lá na ponta, que é as famílias que estão precisando. Era isso que eu queria colocar, e é isso que a gente, né, deve tentar construir. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Vamos passar ao prefeito Erlon Tancredo Costa, que é o prefeito de Rio Rufino. Boa tarde a todos. Sucedendo aqui meus colegas, né, o Evandro aqui, todos os representantes da Amures, cumprimentando a prefeita Fernanda aqui, que me parece que é o grupo de prefeitos mais volumoso aqui da reunião, né? Cumprimentando também a deputada Marlene, amiga de coração aí, de partido também, nossa companheira, Paulo Eli e toda a equipe, a Cícia aqui da FECAN também, né, Cícia? Walter, nosso diretor O Walter, nosso diretor, também aqui acompanhando, assim como todos os prefeitos. Sucedendo aqui o que o prefeito Evandro falou, e uma das questões importantíssimas aqui que eu vi todo mundo falar e já foi citada, mas seria importantíssimo suprimir da medida provisória, e aproveitando o parlamento ali, a questão das prefeituras terem a responsabilidade de consertar, né, depois o estrago. O porquê que eu falo isso? Porque com as pessoas que serão atendidas por este benefício, obviamente que são pessoas pobres, de baixa ou de extrema pobreza. E a consequência natural já do programa é que, se a pessoa não tiver condições, como não tinha de ter a casa, de fazer a própria casa, o próprio município vai ter que custear esse conserto futuramente, independente de estar explícito na lei. Agora, se nós deixarmos explícito na lei isso, nós estaremos dando um cheque para que a pessoa estrague. A pessoa vai poder ter uma atribuição de estragar a própria casa e o município a responsabilidade de pagar. Mas do contrário, não. Do contrário, se não tiver explícito na lei, o município já vai ter que consertar também, se a pessoa não tiver a condição financeira. Então, isso é de suma importância, a meu ver, porque nós não estaremos dando um cheque para a pessoa ou a possibilidade de ela própria estragar a própria casa, né? Então,
deixo aqui esse meu recado. E o exemplo que foi falado aqui também da pavimentação, subsidiando o que o prefeito Evandro fala, está aqui a secretária de assistência. Nós lá só tínhamos um terreno passível de construção, que era o único imóvel que o município tinha com matrícula passível de construção. E estamos constituindo um projeto, e estou dando valor aqui à secretária, que também é minha esposa, viu? Porque está construindo lá um projeto de excelência com casas conjugadas pelo tamanho do imóvel, mas é um terreno praticamente encravado, onde a rua ela vai dar 120 metros, mais ou menos, ou mais, e o espaço de frente do terreno é 10 metros, porque o terreno é extenso. Então, será que nós vamos ter que pavimentar a rua toda até lá, ou será que é só o espaço do terreno, né? São dúvidas aqui que aparecem, né? Se tiver que pavimentar toda a rua, o custo que vai ser para o município para nós termos essas casas, e a pavimentação a qual também, né? Então é de suma importância essa flexibilização para que nós tenhamos a condição de execução. Mas assim como falou o prefeito Pedro Osteto, sem sombra de dúvida pensar nas pessoas. Primeiramente pensar no teto. E é isso que os prefeitos, agradecendo muito e valorizando muito mesmo a condição do governo Moisés nessa questão, porque 15 casas para Rio Rufino, para Urupema, para Bom Jardim, Palmeira, todos os outros municípios pequenos, são casas de excelência, que nós não teríamos condição nem imaginável de fazer, principalmente nós iniciando o mandato aí, né, Pedro? E agora teremos. Sobre a concessão ali de 10 anos, né, uma concessão passível de doação, depois essa pergunta que eu queria deixar, que eu não me recordo agora. Eu não me recordo se foi falado, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Não me parece claro aí, se não vi, se vai ficar para os municípios também uma anotação aqui, se a família mudar-se, por exemplo, isso retorna para o município, ou ela vai poder conceder, né? Ou o município que vai regrar isso, né? As duas perguntas. No mais, é externar essa possibilidade de nós termos principalmente não dar essa condição da pessoa poder estragar, porque o município vai ter que construir depois se não for. E a pavimentação, assim como falou o Pedro e o Evandro, nós temos que ter essa condição de liberdade do município executar um pouco maior. Muito obrigado. Obrigada, prefeito Erlon. Deixa eu responder secretário Paulo Eli. Só um itemzinho aqui. Quando nós construímos o modelo, é uma casa de passagem. O ideal é que as pessoas fiquem ali um tempo curto, depois melhor de vida, né? Na verdade, a gente sabe que não vai acontecer muito isso, mas vai acontecer bastante. Então a casa é do município. O município vai trocando de famílias como se fosse um local de recebimento de pessoas para cuidar, vamos dizer assim. Então é um terreno, é uma casa do município. O município é o proprietário. Nós não colocamos essa questão da doação porque já ficaria subentendido que seria doação. Então nós não queremos falar de doação. É uma cessão de uso temporário enquanto a família se mantiver nessa condição. Só que como é um programa que ele tem um ideal, ele tem uma doutrina, as pessoas ficarem eternamente na pobreza não é o desejo do Estado e nem dos senhores, né? Então, por isso que nós temos os CRAS, nós temos toda a política de assistência social, para que os filhos dessas famílias elas vão para a escola, e a gente possa construir na segunda fase do SC Mais Moradia, que aí é o projeto com boleto. O projeto com boleto é um outro projeto, porque esse aqui é um projeto sem boleto. Então, essa é uma diferença, só que nós temos 8.000 famílias nesse esquema de sem boleto. Então, na segunda etapa, aí nós temos que construir o modelo com boleto também. Mais alguma consideração? Acho que eu me coloco à disposição para conversar sobre o que nós debatemos aqui, prefeito, acerca desses pontos, porque a gente deu uma transitada em todos esses temas no início, falando sobre essa questão da pavimentação, que é tal. Eu estou à disposição aqui para tirar essas dúvidas. Eu acredito, eu já vou terminar. Deputada, a nossa posição, ela não é que ela é uma posição imexível, mas é uma posição técnica acerca do tema. Nós entendemos a necessidade de se ter acessibilidade nessas casas. Nós percebemos
e temos um alinhamento com a legislação federal de que essas casas precisam ter uma infraestrutura básica. Eu entendo, enquanto gestor, que já fui de município, gestor municipal, as dificuldades que cada um dos senhores e das senhoras tem em estar atendendo todas as exigências, mas eu ouvindo uma das pessoas que foi ali falar acerca da preocupação, acho que foi o prefeito de Urupema, da preocupação em dormir, sabendo que eu não vou ter que devolver esse recurso. Prefeito, por mais que nós venhamos a tirar a obrigatoriedade da pavimentação da medida provisória, né, e torná-la lei sem isso, os senhores terão problemas com o Ministério Público na esfera municipal se não fizer acessibilidade. Os senhores sabem, a nossa própria Secretaria de Assistência Social hoje é alvo de uma ação, questão de acessibilidade. Nós entendemos toda essa situação, mas sabemos que, infelizmente, o Ministério Público defende o dinheiro, defende os direitos difusos de quem tem deficiência física e tem problemas de acessibilidade, e eles vão travar esse debate acerca lá nos municípios. Eu acredito, deputada, que a comissão, a senhora, como parlamentar do nosso Estado, a partir de toda essa discussão, tem não só o direito, como tem o dever de trazer a sua contribuição, a contribuição dessa casa para a medida provisória e encaminhar conforme é o entendimento da Assembleia, né? Sabendo que nós temos um posicionamento técnico acerca do tema. Muito obrigada. Eu quero aqui, primeiro, encerrando, já, o senhor quer fazer uma manifestação? Então, secretário, para a sua conclusão. Só para a gente concluir, o prefeito Diogo falou da questão que foram pegos de surpresas, né? A gente recebe aí, nos últimos 60 dias, que eu recebi mais de 10 municípios que não encaixavam no IDH e têm interesse nas casas. Município com ruas pavimentadas, com a estrutura pronta, que estão esperando essa segunda fase do programa SC Mais Moradia. Então, a gente tem instruído esse pessoal para que não aconteça ser pego de surpresa, né, nessa próxima fase. E eles ainda falam assim, deputado, quem não quiser lá desse 61, manda para mim que eu construo amanhã. Entendeu? E a gente sabe que não é um problema só desses 61 municípios, mas de todos. Até aquele que tem o IDH alto, acima de 0,7, todos o Estado tem esse déficit de moradia. Entendeu? Então, a gente precisa estar atento nessa política. Muito obrigada. Eu quero aqui, já concluindo essa audiência pública, mas primeiro dizer aqui que sendo ficou claro aqui a importância do programa. Acho que todos concordam que é um programa fundamental para Santa Catarina. Como disse o secretário e também o secretário Paulo Eli, o secretário João Batista e também o Leonardo. É um programa que foi criado agora, né, há pouco tempo e ainda está em construção. E sem dúvida, todas as sugestões, tudo aquilo que foi tratado aqui hoje pode vir a melhorar, né, a redação. Acho que muito mais uma questão de redação e de adequação, né, de alguns termos da medida provisória. Mas, acima de tudo, e a maioria falou isso aqui também, a gente tem que pensar nos benefícios desse programa e tentar chegar a bom termo para que os municípios possam implementá-lo. E aí são 3 pontos, eu acho que na condição de relatora, que eu vou discutir com o Estado e aí com a prefeita Mures, me permitam fazer dessa forma, para que a gente chegue a bom termo nessas 3 questões. Uma delas, acho que a questão duas, na verdade. A questão da doação já está clara, porque é um programa de governo, uma decisão do Estado de fazer dessa forma, e isso não vai ser alterado. Talvez mudar o prazo, prorrogar o prazo da doação, mas, enfim, acho que isso não é o mais importante. Mas a infraestrutura básica, né, o que isso significa exatamente, qual é o tipo de pavimentação, talvez aí a gente possa fazer uma alteração, e acho que deva fazer, porque senão eu percebi que alguns municípios não vão aderir ao programa em função disso. Então, acho que é importante que se deixe bem claro qual é o tipo, obviamente, atendendo à legislação federal, que prevê já, né, o que significa, né, o que significa a infraestrutura básica.
E a outra questão é a questão da manutenção dos imóveis, né? Que ficou claro que essa manutenção, já que o bem será público, ele é da prefeitura, mas aí a responsabilidade vai ser da prefeitura. Mas aí, quem sabe, a gente possa criar algum tipo de regulamentação que possa ser comum a todos os municípios, não em forma de lei, porque não nos compete isso, mas alguma forma de regulamentar para que os municípios possam tenham alguns critérios para fazer isso. E também, eu esqueci aqui de falar, na questão da infraestrutura, quem sabe uma das soluções, de acordo com o que foi falado aqui, foi ampliar o prazo para a implementação dessa infraestrutura básica, né? E eu, como sugestão aqui, mas aí é só uma sugestão minha, eu falei aqui ao secretário que, quem sabe, o Estado não estude a possibilidade de que esses municípios que aderirem ao programa tenham aí os investimentos que forem feitos nesses municípios no futuro, prioritariamente sejam para a infraestrutura, para a implementação da infraestrutura, né, nesses espaços públicos, né? Então, mas aí eu acho que a gente poderia, para não alongar aqui, que nós também temos prazo para terminar, mas sentarmos para que a gente discuta e depois submeta a MURIS e a FECAM, né, e a todos os municípios, para que a gente chegue ao melhor termo, para que o Estado efetivamente passe o recurso para os municípios e os municípios possam fazer a execução desse programa tão importante. Se pode ser assim. Então, muito obrigada. Alguma sugestão? Então, muito obrigada a todos que compareceram aqui hoje, especialmente os prefeitos da MURIS, né, que estão aqui em maior número, agradecendo a Fernanda pelas sugestões da MURIS. Eu acho que a promoção dessa discussão foi extremamente importante e esclarecedora. Talvez o que o secretário e o diretor falaram tenha causado a maior parte das dúvidas, que realmente foi, né, um projeto que é muito importante e, por isso mesmo, foi colocado em prática ainda esse ano. E as dúvidas que acabaram, né, ou essa agilidade em colocar em prática acabou gerando algumas dúvidas, né, nos prefeitos e, enfim, em quem vai executar essa política pública tão importante. Mas nada melhor do que um debate, a discussão, a conversa, para a gente chegar a um melhor termo e implementar uma política pública que seja boa para todos. Então, muito obrigada a todos, um abraço e boa tarde.